Bom, como todo dia eu acordo e gosto de tratar sobre determinados assuntos bíblicos, eu aqui vou tratar a respeito de um assunto que eu acho interessante em relação a pessoa se sentir culpada e até ela adquirir o perdão. Um sentimento que acredito que muitos possuem, não individualmente, mas de forma quase que generalizada. Eu acho que você já se sentiu assim rejeitado, condenado, sem direito a se aproximar de Jesus. Como se você sentisse que não era digno de chegar perto de Jesus ou de Jeová. Eu acho que alguma vez você já sentiu também que, apesar de todos os bens materiais que você conseguiu na vida, continua havendo assim uma sensação de vazio lá dentro do seu coração que não deixa ser feliz. Então, se você se sente assim, saiba que existe um personagem na Bíblia que também tinha esse sentimento. E a sua vida tem muito a ver com a história desse personagem que se chama Zaqueu. Vamos ver o que é que podemos aprender da história de Zaqueu. Vamos ver na Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, de 1 a 5. Diz: E ele entrou em Jericó, e estava atravessando. Ora, havia ali um homem de nome Zaqueu, e ele era chefe de cobradores de impostos, e era rico. Bem, ele procurava ver quem era esse Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de estatura pequena. De modo que correu na frente, a um lugar mais adiante, subiu num sicômoro figueira, a fim de vê-lo, porque estava para passar por ali. Chegando então Jesus ao lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te e desce, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Interessante, né? Veja que o próprio Jesus sabia o nome dele e o convidou. Zaqueu ele é apresentado na Bíblia como o símbolo do homem pecador. Para você ter a ideia do que significa isso, entenda que na Palestina atuavam muitos cobradores de impostos e eram tidos em pouca estima pelos seus patrícios, visto que frequentemente eles exigiam mais do que a taxa de imposto. Veja assim uns textos que falam sobre isso. Vamos pegar aqui Mateus 5 e versículo 46, diz assim: Pois se amardes aos que te amam, que recompensa tendes? Não faz também a mesma coisa os cobradores de impostos? Veja que a comparativo dele em relação a pessoas ruins eram sempre os cobradores de impostos. Vamos pegar outro texto aqui de Lucas, Lucas 3,12. Lucas 3,12. O que é que diz? Vinham, porém, até mesmo cobradores de impostos para ser batizados. E disseram: Instrutor, o que devemos fazer? Perceba assim a expressão: vinham até mesmo cobradores de impostos. Quer dizer, referir-se que os cobradores de impostos eram pessoas consideradas pecadoras mesmo. Vinha até mesmo os cobradores de impostos. Então, os demais judeus, eles geralmente evitavam essa associação voluntária com cobradores de impostos e os classificavam com aqueles conhecidos como pecadores, inclusive as meretrizes. Pensa bem, os cobradores de impostos eram comparados com meretrizes, com prostitutas. Que comparação! Vamos ver isso aqui em Mateus 9:11. Mateus 9:11. Vendo isso, porém, os fariseus começaram a dizer aos discípulos dele: Por que o teu instrutor come com os cobradores de impostos e os pecadores? Quer dizer, achavam que ele não devia se juntar com os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram considerados pessoas realmente discriminadas por todos os judeus. Vamos ver mais um aqui, é o 11:19, o que diz? O filho do homem veio comendo e bebendo, todavia dizem: Eis um homem comilão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Não obstante, a sabedoria é provada, justa pelas suas obras. Vamos ver aqui Mateus 21:32. A questão de estar lendo esses textos é para você ter uma ideia de como era tratado e como é que era visto os cobradores de impostos. 21:32 diz: Porque João veio
a vós num caminho de justiça, mas vós não acreditaste nele. No entanto, os cobradores de impostos e as meretrizes acreditaram nele. E vós, embora vistes isto, não deploraste, depois a ponto de acreditardes nele. Eles tinham também ressentimento dos cobradores de impostos, por esses estarem a serviço de uma potência estrangeira, que era Roma, e em contato íntimos com gentios impuros. Por isso, tratar um irmão que se mostrou transgressor e impenitente como cobrador de imposto significava não ter nenhuma associação voluntária com ele. A história diz que Zaqueu ele era rico. Homens ricos geralmente usam roupas finas e caras. É interessante notar que às vezes o pecador ele é simbolizado na Bíblia por um homem pobre, mal vestido ou quase nu. Como no caso do filho pródigo que voltou para casa vestindo trapos de imundícia e cheirando a porco. Como na história de Maria Madalena, que foi arrastada pelos cabelos seminua. Como no caso do cego de nascença, que ficava na porta do templo pedindo esmola. Já outras vezes o pecador ele é simbolizado por um homem rico e bem vestido, como no caso de Naamã, o capitão do exército sírio, que por trás das suas vestes finas e com decorações gloriosas escondia a miséria de uma lepra que estava consumindo a sua vida. E esse também era o caso de Zaqueu, que aparentemente tinha tudo para ser feliz. Usava roupas finas, seu filho talvez estudasse em escolas particulares de primeira classe, morava numa das mansões da cidade de Jericó, mas não era feliz. Ele sentia-se rejeitado pela sociedade e atormentado pela própria consciência. Porque o pecador, às vezes, ele é simbolizado por um homem pobre, quase nu, e outras alguém rico e bem vestido? Será que Deus está querendo nos dizer algo com isso? Sabe, o que ele está dizendo é que perante seus olhos, todos os seres humanos são pecadores, com apenas uma diferença. Uns são flagrados em seu erro, e seu pecado ele é descoberto e exposto para a vergonha pública. Dedos acusadores levantam-se muitas vezes para apontá-los e condená-los, eles estão nus. Outros, perante os olhos divinos, são tão pecadores como os primeiros, mas a lepra do pecado está oculta embaixo de uma vestimenta brilhante. Eles podem passar pela vida sem que nunca ninguém descubra seu erro. Estão vestindo roupas finas, mas infelizes, desprezados, vazios, por dentro como Zaqueu. Esses dois grupos precisam de Jesus. Eles precisam entender que aos olhos da religião e da sociedade, eles podem ser diferentes, mas são iguais aos olhos de Deus. Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava certo. Ele estava certo em fazer isso. Ele vivia uma vida de pecado, usava para proveito próprio a posição que o governo tinha lhe confiado, mas estava certo em sua busca. Acho que é isso que devemos buscar. Quem é Jesus? Eu não devo buscar quem é que vai ser minha esposa, quem é que vai ser meu filho, como é que será meu lar. Não, a busca não deve ser essa, a busca deve ser quem é Jesus. O resto, quando descobrirmos Ele nos ajuda a ter. Cristianismo não é moralismo. A primeira preocupação não deveria ser o que farei, o que não farei, e sim quem é Jesus. A quem é que eu amarei? A quem é que eu servirei? Sabe, no caminho de Damasco, a primeira pergunta de Paulo, ele não foi: o que queres que eu faça, Senhor? Mas sim, quem és, Senhor? O cristianismo nunca foi apenas o cumprimento dos queis da religião, mas acima de tudo, fidelidade ao quem, aquele que nos achou, nos amou, nos perdoou e nos transformou. Zaqueu estava certo. Zaqueu procurava saber quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E sabe qual era a grande multidão? Sua pequena estatura, seu peso. Será que a dificuldade de Zaqueu, qual você acha que era? Era o peso? Era a altura? Era a raça dele? Era a posição social? O que você acha que o fazia sentir-se indigno? Sua pouca ou sua muita instrução? Não, isso nunca foi problema para chegar a Jesus. O que dificultava, na verdade, Zaqueu chegar a Jesus? Era a multidão que não lhe permitia aproximar-se do único capaz de preencher o coração e transformar a vida.
Você já percebeu que durante o ministério de Cristo na terra, as multidões sempre atrapalharam a obra da redenção? Estavam todos lá, preocupados consigo mesmo. O que é que eu posso tirar de Jesus? O que é que Ele pode me dar? Tem um problema, será que Ele resolve? Já pensou se um estivesse pensando poder passar? Você precisa mais do que eu? Não sou eu que preciso mais do que você dele. Então com certeza Jesus iria sentir-se isso e iria até essa pessoa. Por quê? Porque Jesus veio um amor de longe. Você lembra do paralítico que um dia precisava desesperadamente de Jesus para ser curado, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão? Os amigos tiveram que fazer um buraco no teto para que pudessem chegar ao Salvador. Você já leu a história da mulher com o fluxo de sangue que teve que abrir caminho em meio à multidão para poder tocar o manto de Cristo? Você consegue imaginar o cego que precisava de visão, clamando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? As multidões ordenaram guardar silêncio, mas ele continuou gritando. Imagina a multidão dizendo ao cego: cala a boca, vai, que barulho, deixa eu ouvir o que Jesus está falando. As multidões sempre se consideraram fiscais da salvação. Você não, você não, eu não, por quê? Porque você é leproso. Não, você não, você espera, você não, por quê? Você está imundo, primeiro toma um banho, está cheirando mal para chegar bem perto de Jesus. Certo dia a multidão queria impedir que as crianças se aproximassem do mestre. Então a voz doce de Jesus disse: vamos ver Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse-lhe: Deixai vir a minhas criancinhas e não tenteis impedi-la, pois o reino de Deus pertence a tais. Notou? Que até as criancinhas eles tentaram impedir. Multidões. Deus tem misericórdia das multidões que andam com uma vara de medir e fica medindo a fé das pessoas e a dizer quem é digno, quem não é. Que Deus nos ajude a mostrar ao mundo quem é Jesus. Que Jeová nos ensine a tomar a mão dos que se sentem derrotados, tristes, frustrados e rejeitados. Que nos mostre como segurar o braço dos que pensam que nunca conseguirão. Que nos ajude a amá-los, compreendê-los, a levar-nos a Jesus. Zaqueu, ele sentia-se indigno e pecador. Porém, a multidão os fez sentir-se mais indigno e pecador ainda. Então um homem rico de Jericó pensou que o melhor seria ficar de fora e limitar-se a olhar Jesus de longe. Aí foi Caí que caiu no erro de muitos hoje, que pensam que cristianismo é seguir a Jesus de longe. Cristianismo, ele é um relacionamento diário e permanente com Jesus. Não importa se a multidão dificulta sua aproximação dele. Faça como o paralítico que entrou pelo teto, como a mulher com fluxo de sangue que abriu espaço entre a multidão. Ou então clame como cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não fique em cima da árvore. Não existe desculpas para ficar longe na passividade de um sicômoro, de uma árvore, ou na indiferença de quem vê Jesus passar. Cristianismo é um compromisso com Jesus. Cristianismo é envolvimento com sua organização, é a participação de sua missão, de ensinar aos outros aquilo que ele ensinou. Cristianismo nunca foi contemplar Jesus comodamente de um sicômoro enquanto se ruminam mágoas e ressentimentos e se é consumido por lembranças tristes que a multidão imprimiu dolorosamente em sua vida. Não. Cristianismo é chegar perto de Jesus apesar da multidão. Jesus atravessava a cidade seguido pela multidão e lá estava Zaqueu em cima de um sicômoro. Por que será que os homens estão sempre plantando árvores para ficar em cima vendo Jesus passar? Zaqueu estava em cima de um sicômoro, mas podia ter sido uma árvore de preconceito, uma árvore de temores, de dúvidas, quem sabe uma árvore de mágoas, ressentimento, simplesmente de orgulho e incredulidade. Tanto faz. De repente Jesus parou e em meio a tanta gente olhou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Acho que Zaqueu deve ter olhado para trás. É comigo que você está falando? Sim, com você, Zaqueu. Desce. Mas descer para quê? Porque hoje eu vou pousar na tua casa. Sabe que eu tenho tentado muitas vezes imaginar aquela cena. Eu imagino Zaqueu olhando de um lado para o outro, falando com ele.
mas com medo de receber uma resposta negativa, perguntar: é comigo, Senhor? O Senhor não está equivocado? Você sabe quem eu sou? O que é que as pessoas falam de mim? Eu sou Zaqueu. Eu sou o ladrão, um homem justo. Se é comigo que você vai jantar essa noite? Você já pensou que naquele dia havia milhares de pessoas juntos a Jesus? Centenas de homens e mulheres que lutavam um contra o outro por um lugar especial perto de Jesus? Cada um sentindo-se com mais direito do que o outro, e de repente o mestre olha para quem não esperava nada, para quem se sentia indigno, insignificante, perdido entre os galhos de um sicômoro, e o chama pelo nome: Zaqueu. Assim são as coisas com Jesus, sabe? Para ele não existem multidões, existem pessoas. Para ele você não é apenas um produto ou um número na estatística, você é gente. Ele se preocupa com você, com seus sentimentos, com seus sonhos, com suas alegrias, com suas tristezas. Ele chora com sua dor, se alegra com seu sorriso. Você é tão importante para ele que um dia ele deixou tudo e veio a este mundo para buscá-lo. Ele sabe seu nome, onde você mora, suas ansiedades, sabe que você pode estar tentando ser um homem resistente ao apelo divino, dizendo até para si mesmo: eu só quero vê-lo de longe. Mas na realidade você é um homem solitário e sincero que precisa dele como todo ser humano. É comigo, Senhor? Você pergunta. Sim, é com você. É com você, Henrique, Isaura, Francisco, Aparecida, seja qual for o seu nome, é com você mesmo. Mas, Senhor, eu fumo, bebo, tenho uma vida irregular, eu sou indigno. Não importa, é com você. É por você que eu vim. Eu amo, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que você é. Um ser humano maravilhoso, apenas isso. Sabe, eu nunca terei palavras para agradecer a Jeová Deus. Porque um dia, entre bilhões de seres humanos, o Senhor Jesus se deteve no caminho da vida e olhou para mim. Ele olhou para mim de uma grande árvore e com galhos de remorso, de mágoas que eu tinha, de erros, imoralidade, de bebedeira, gatunagem, coisas por aí. Eu tinha nessa minha árvore, até galhos de verdade. Verdade essa que eu usava como uma régua na mão para medir o cristianismo das pessoas que eu via como errada, sem medo de apontar o pecado. Pelo nome, pregando sobre o amor de Deus, sem jamais tê-lo experimentado. E o Senhor Jesus, com sua voz mansa, disse: filho, desce dessa árvore, quero ficar com você. Quero que me conheça de verdade, compreenda que as coisas não são assim como você pensa. Quero que saiba que não é com um regulamento numa mão e a vara na outra que se reformam as vidas. A maneira como Jesus tratou a Zaqueu é a maneira como ele quer levar a sua organização ao reavivamento e à reforma completa. Veja que Jesus não olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, você é um ladrão, que você faz uma vergonha. Estou disposto a dar-lhe o privilégio de me hospedar, mas antes eu quero que você confesse publicamente que é ladrão e que devolva o dinheiro que roubou dos outros. Eu imagino que era isso que eu tinha esperado. Mas Jesus não fez nada disso. Havia algo de maravilhoso com ele. Os pecadores se sentiam amados na presença de Jesus. Eu quero dizer que ele apoiava a vida errada dos homens? Não, claro que não. A conduta deles é que mudava. Mas ele nunca os faria sentir-se mais pecadores do que eles já eram. Não precisava agredir para inspirar nele o desejo de mudança na vida. Agora veja a atitude de Zaqueu. Foi o que ele fez. Será que ele desceu do sicômoro e disse para Jesus: obrigado, Senhor, por lembrar-te de mim. Eu nunca poderia agradecer pelo fato de olhares para mim em meio a tanta gente. Agora fica um pouco aqui, deixe-me arrumar a casa, as coisas não estão bem por lá. Deixe-me fazer uma faxina completa, preparar uma refeição gostosa, aí eu voltarei e iremos juntos. Será que foi isso que Zaqueu falou? Não. Por que não? Porque se pudéssemos deixar Jesus aguardando para primeiro limpar a casa, não precisaríamos de Jesus. Está envolvido o maravilhoso princípio da justificação, que é pela fé, e da santificação, que também é pela fé. É Ele que limpa a vida, é Ele que coloca as coisas em ordem, é Ele que corrige, que conserta, que purifica. Então, por favor, nunca cometamos tolice de agradecer a Deus pelo pecado e depois sozinho tentemos colocar a vida em ordem. O que foi que Zaqueu fez? Acho que ele colocou sua mão na mão de Jesus.
Era um homem solitário, rejeitado pela sociedade, e que precisava que alguém lhe restaurasse o senso de humanidade. E ali estava uma mão estendida com amor, e ele agarrou a ela, apesar de ser um publicano, um ladrão, um pecador. A multidão não ficou contente com a atitude de Jesus. Pensava no coração, ele parecia ser o Messias, mas no lugar de condenar os pecadores, ele recebe juntos a ele e não os repreende. Você já pensou que enquanto Jesus esteve na terra, nunca condenou os derrotados? Nunca condenou os marginais, nunca condenou os ladrões, nunca condenou as prostitutas? As poucas vezes que ele condenou alguém, foram aqueles que achavam que estava tudo bem. Aqueles que se consideravam os guardiões da fé, a norma na vida dos seus semelhantes. Graças a Deus, porque Jesus veio esse mundo buscar os perdidos, os derrotados, os cansados de lutar sem nunca conseguir. Se você é um deles, alegre-se, louve o nome de Jeová, porque foi você e foi para você que o Filho veio. Ele está procurando, não importa onde você esteja, onde você escondeu, ou para onde fugiu. Um dia a voz de Jesus o alcançará, o chamará pelo seu nome, e talvez isso esteja acontecendo nesse momento, talvez você esteja aí tremendo em cima de um sicômoro da vida, sente-se rejeitado, triste, frustrado, sente-se que nunca vai conseguir. Ouça a voz do Mestre dizendo: filho, eu amo você, desça daí. Eu quero ficar com você, eu quero entrar em sua vida, colocar cada coisa em seu lugar, quero limpar o que tem que ser limpo, consertar o que tem que ser consertado. Olha, agora para Zaqueu, e nenhuma palavra, apenas caminhavam juntos. Jesus e Zaqueu caminhavam juntos, sem nenhuma palavra, indo para a casa dele. De mão dadas, aquele laço de amor penetrou a vida daquele publicano. Enquanto caminhavam juntos, a vida de Jesus, seu poder, sua vitória, transmitiu para o pobre homem, gerando nele assim um desejo de mudar de vida. Aí Zaqueu levantou-se depois e disse: vamos ver isso na Bíblia? Bom, se você não está com uma Bíblia aí, eu vou te dizer. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E o que for que eu extorqui de qualquer um por meio de acusação falsa, eu restituo 4 vezes mais. Esse é o resultado inevitável de estar em Jesus e de andar com Ele. É impossível andar com Jesus e conviver com o pecado ao mesmo tempo. Essas coisas não combinam. Que dia extraordinário aquele! No início, Zaqueu não passava de um homem solitário, frustrado e vazio, apesar de sua invejável posição social e financeira. No fim do dia, ele era um homem feliz, completo, transformando em Cristo. Zaqueu conhecia os dois lados da vida: o desespero e a esperança, o vazio e a plenitude, a tristeza e a alegria, a condenação e o perdão, a derrota e a vitória. Certamente Zaqueu podia dizer: Jeová e Jesus, vocês são a minha vida.